eu vou escolher, deixa eu ver aqui, quem que o meu dedinho vai parar. Vou escolher a Gabi. Gabi, dá para você fazer a prece para nós? Joia. Acho que sim. Se eu ficar a interromper, vocês me perdoem aí. Oi, Débora, boa tarde. Vamos começar. Olá, boa Oi, tarde. Débora. Tudo bem? Então, vamos lá. Serenar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, sentir a vibração de amor do nosso Mestre Jesus, que vem do nosso coração, que nos envolve como todo um ser. Agradecemos pelos nossos professores, pelo estudo de hoje à tarde, e que estejamos abertos a receber esses ensinamentos com muito amor, sem julgamento, e que consigamos aplicar no nosso dia a dia, com a nossa família, com as pessoas que vivem ao nosso redor. Agradecemos as equipes que estarão juntos a nós nessa tarde e que iluminem a Tânia, que será a nossa mentora de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Gabi. Todos estão vendo a minha tela? Sim, sim. Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre o conhecimento do futuro. E é um tema muito legal. Tem muito conteúdo relacionado ao futuro. Eu fiz um compilado de alguns, como a gente tem pouco tempo, então não dá para trazer todo o conteúdo, mas tem no Livro dos Espíritos, tem no Livro dos Médiuns, que fala a respeito do futuro, tem a Gênese, que fala a respeito dos futuros, tem algumas literaturas também, que falam a respeito do futuro, então tem muito conteúdo. Eu fiz um compilado de alguns itens mais relacionados ao Livro dos Espíritos, para a gente poder estar fazendo uma reflexão a respeito deles. E aí eu gostaria de começar com vocês da seguinte maneira: o que é o futuro? Bom, a gente presume que o futuro é o resultado do presente. O que você faz no presente é o que vai resultar no seu futuro. E isso vale para qualquer circunstância, seja encarnado ou desencarnado. Quer dizer, seja no plano terreno ou seja no plano espiritual, a direção que se dá ou o entendimento que se tem em relação ao futuro é o mesmo. E aí cabe para nós, cada um de nós, eu imagino que vocês, assim como eu, ficam, em alguns momentos, refletindo a respeito do que vai acontecer, como vai ser minha vida, será que eu vou conseguir realizar os meus projetos? Será que dentro do meu relacionamento eu vou alcançar um pico de harmonia que seja compensatório para ambos? Será que a minha vida vai ser boa, a minha vida vai ser ruim? Será que eu vou ter um bom emprego, vou ganhar bem? São muitas as questões que eu imagino que circulem aí o pensamento de cada um de vocês em relação ao futuro. E eu trouxe, assim, um pouquinho da parte intelectual e da etimologia do futuro, da palavra futuro, que diz, em latim, é futurus, o futuro é aquilo que está para vir e para acontecer. Numa hipotética linha de tempo, o passado, aquilo que já aconteceu, encontra-se atrás, antes do presente, ao passo que o futuro aparece à frente, depois, aquilo que ainda não aconteceu. E como você definiria o seu futuro? Bom, é possível definir o futuro? A gente fica, né, com essa ideia, será que é possível definir o futuro? Será que é possível
fazer alguma prévia ao que vai acontecer daqui para frente? Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só falar, tá bom? É possível prever o futuro? Essa é uma questão que eu gostaria de discutir com vocês antes da gente dar continuidade nos próximos slides. É possível prever o futuro? O que vocês acham? Alguém aqui gostaria de falar a respeito? É possível prever o futuro? Perguntar isso para a mãe de Ná, né? Desculpa, é a brincadeira. Muito Na verdade, bem-vinda. eu acho que vai um pouco o que você começou falando, que o presente, ele vai determinar o futuro. Então, assim, eu não digo que a gente pode prever o futuro, mas eu acho que as nossas ações do presente, eles já podem dar uma direção do que para onde a gente vai ser levado no futuro. Por exemplo, se eu pego e sou uma pessoa não muito legal com a Tânia, vou e xingo a Tânia hoje. Eu sei que amanhã a Tânia provavelmente vai virar a cara para mim. Então, assim, não é bem prever o futuro, mas eu posso entender que, dependendo do que eu faço no presente, eu sei o que eu vou colher no futuro. Seria um resultado. Exato. Resultado. No Tudo que a gente atual- faz tem um resultado, então, possivelmente, a gente tem sim como prever o resultado das Isso. atitudes que temos no presente. Sim. Eu não diria, Eu diria acho que o ser humano tem como... Desculpe, Verônica, rapidinho. Não, pode falar. Acho que o ser humano ele tem aquela coisa de se programar para algo lá na frente, né? Ou seja, eu me programo, exemplo, quero fazer uma viagem de navio, então eu me programo para isso, né? Então, eu já deixo tudo preparado, pago as parcelas, tudo, tal, mas não quer dizer que quando chegar o dia, né, eu vou viajar, porque pode acontecer de eu ficar doente, pode acontecer de várias coisas, né? Então a gente não pode prever realmente se a gente vai fazer aquilo que a gente quer, porque é muito incerto, né, para falar a verdade, né? Por isso que é futuro, né? Não tem nada certo, né? É algo que ainda vai acontecer, é o porvir, como dizem alguns filósofos, né? O porvir. Então o porvir ainda é muito incerto, mas a gente pode, né, colocar algumas diretrizes para que ocorra, né, daquele jeito que a gente está se programando, né? Mas tem nada certinho, na minha opinião, na minha cabeça. Seria uma forma de organização, não é mesmo? Sim. Eu me organizo para realizar algo. Eu acho que possibilidades, porque o fato concreto não dá. Difícil. Fala aí, Verônica. Eu acredito que o melhor exemplo que a gente tem sobre a falta de previsão do futuro, independente se nós, por mais que nós nos planejemos, é o Covid. Porque o Covid veio de uma hora para outra e acabou com todos os planos de todo mundo, no mundo inteiro. Então, eu acho que essa é a melhor representação do que é o futuro para nós como seres humanos. A gente pode se programar, como o Ronaldo falou, para viajar, a gente pode programar o despertador para 5 da manhã, se programar para o dia seguinte, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe qual é a efetividade trabalha com as disso. possibilidades, né? Exatamente. Porque... Até com o imprevisível, né? Eu acho que o futuro a Deus pertence, sabe? Acho que essa frase fica bem correta, né? Porque a gente pode até querer, mas se vai acontecer, só Ele sabe. Caixinha de surpresa, né? A minha mãe dizia uma frase muito parecida com essa, viu? Porque ela falava assim, como é que é? Nós falamos, né? A gente fala o que a gente vai fazer, mas somente Deus dispõe se a gente vai querer realmente, se vai querer fazer ou não. Exatamente. Olha, eu acho que, assim, vocês vão ver depois, eu vou fazer outras perguntas. Talvez esse entendimento desse início, ele entre em contraponto com outros entendimentos que nós vamos ter, que os espíritos vão apresentar para nós.
Oi, Maria, Não falou do livre-arbítrio ainda, falar. Tânia. Aí falta um monte de coisa. Pode falar, Tânia, Macário. a gente só precisa ter um grande cuidado com essa pergunta, porque muita gente confunde espiritismo com ver sorte, ver o futuro. A pessoa acha que os espíritos estão lá à disposição da gente para prever. Ronaldo vai na Mãe de Ná. E a Mãe de Ná, a Mãe de Ná nem previu a morte dela. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Os espíritos não estão ali para prever futuro de ninguém. Aliás, a gente precisa questionar para que eu quero saber o futuro. E, de repente, se eu soubesse esse futuro, que você vai morrer amanhã, por exemplo, qual seria o benefício que você teria disso aí até amanhã? Ou você vai ganhar na Mega Sena daqui um ano? Comprar o chocolate quente, Macário. Não, mas isso nós vamos ganhar de você. Pode ficar. Esse futuro já está previsto. Esse já está previsto. O chocolate quente ou ela ganhar na Mega Sena? Os dois. Agora tem a seguinte situação, né? Você ganhasse, por exemplo, soubesse que vai ganhar na Mega Sena daqui a um ano, você trabalharia nesse ano? Você se esforçaria durante esse ano? Aí tem uma frase que se utiliza muito lógico, na doutrina. né? Senão... Mas você já vai ganhar, então por que você vai se esforçar? Não, tem uma frase na doutrina que diz o seguinte, aí vem ao encontro que a Tânia está falando isso mesmo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vou colher o que eu semear hoje. Mas nem sempre, porque tem tantas variáveis. Nós caminhamos juntos aqui no equipe. Eu posso fazer a minha parte, programar, como falaram aí, posso programar, contando com a presença de todos vocês. Mas alguém aí pode fazer uma outra programação. Então, essas variáveis aí que a gente tem que levar em conta nesse futuro. Isso aí funciona por os dois lados, viu, Macário? Que os espíritos, eles falam, né? Se a gente conhecesse o futuro, a gente negligenciaria o presente. E a mesma coisa, se a gente soubesse do passado, ia negligenciar o presente do mesmo jeito. Então, exatamente. Né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que eles vão dizer? Bom, a gente, agora nesse momento, né? Será que o nosso futuro tem a ver com o que colecionamos em nosso presente? Porque tudo que a gente faz no presente é uma forma de colecionar aqueles apegos que temos, e eles também podem ser definidos ou podem nos acompanhar no futuro. E como definir o futuro? Bom, sabemos que o futuro é definido de acordo com o que realizamos no presente, certo? A gente acabou de conversar sobre isso. A forma como vivenciamos o nosso momento presente reflete em nosso futuro, pois fazemos escolhas entre viver bem e viver mal, é o que o Macário acabou de colocar. O modo como vivemos, as escolhas que fazemos, a forma como nos relacionamos com as pessoas, nosso trabalho, nossa vida pessoal, nossa família, todos estão diretamente ligados ao nosso futuro e como chegamos lá. Tem a ver com o modo como vivenciamos o nosso presente. Quer dizer, de que forma eu me relaciono no presente e de que forma eu vou fazer com que isso me acompanhe. E aí eu trouxe uma reflexão para todos. Partindo do conceito que o futuro é abstrato e que também é resultado das escolhas que realizamos no presente, entendendo que isso é uma verdade, seria possível conhecer como será ou seria o nosso futuro? Bom, a Isabel diz que o futuro a Deus pertence. Será que o futuro realmente pertence a Deus? E o futuro, na visão da doutrina espírita? Como que os espíritos nos trazem essa relação do futuro? Mas antes da gente entrar nesse questionamento, no item 7 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte observação a respeito do tema. Quais são os impactos
que o conhecimento do futuro poderia ter na conduta moral humana e no exercício do livre-arbítrio. A gente estudou livre-arbítrio na aula passada junto com o Macário, que falou bastante a respeito. E diante dessa impressão, são cabíveis os seguintes questionamentos. Os espíritos são capazes de prever o futuro? Se sim, como isso acontece? Aí, no caso, ele tá trazendo a vida espiritual, os espíritos na vida espiritual, tá? E essas respostas, elas estão nas questões 243 e 243A do Livro dos Espíritos. A gente já estudou isso no início. Eu não sei se vocês se recordam, não lembro agora quem foi que fez esse tema. Os espíritos conhecem o futuro? E essa é uma questão do Allan Kardec, e os espíritos dizem, depende da perfeição que tenham conquistado. Quer dizer, depende da posição que aquele espírito conquistou. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, quer dizer, ver com dificuldade, prever, ter ideias vagas, tá? Pressentir, não é nada certo. Porém, nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quer dizer, não é permitido ao espírito revelar o futuro para nós aqui encarnados, tá? O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. E aí a gente entra na questão que a Isabel trouxe. O futuro a Deus pertence. E os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Quer dizer, aqueles espíritos mais evoluídos, que têm maior conhecimento, eles têm esse acesso? E os espíritos respondem que completo não. Porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, quer dizer, a gente pode, dentro do que está falando, confirmar que a frase que a Isabel falou é verdadeira? O que vocês acham? Ninguém quer opinar? O futuro a Deus pertence? Sim. O futuro, A Isabel já disse que sim. Porque exatamente, é o conhecimento do futuro, é Deus que do sabe, que vai a gente acontecer. não sabe. Exato. Ele sabe. Acredito que Deus seja atemporal, né? Ronaldo, você está complicando a situação, Ronaldo. Continua, Ronaldo. Não é porque para Deus não tem tempo, né? Não existe tempo presente, passado, futuro. Deus ele conhece a nossa Deus, vida, né? assim, Então é que a gente que coloca essas coisas, né? Porque o futuro ele está ligado muito às nossas decisões, né? Livre-arbítrio, porque quando a gente está vendo hoje acontecendo na televisão chamado de multiversos, né? Existem vários universos paralelos, ou seja, cada decisão que a gente toma vai direcionada para um universo diferente, ou seja, um futuro diferente, podemos assim dizer. Então, é muito incerto, né? Só Deus mesmo para entender tudo isso. Óbvio, por exemplo, a Terra um dia vai se tornar um mundo de regeneração. Isso é certo, vai. Mas até que chegue lá, né? Existem várias maneiras de se chegar nesse mundo de regeneração. Ela pode chegar mais rapidamente, mais lentamente, né? Decisões do homem que vão fazer isso, mas né, a gente não pode dizer quais serão essas decisões, qual o caminho o homem vai tomar para poder chegar lá. Eu entendo assim. Tânia, exatamente. Tânia, pode falar. Eu penso da seguinte maneira. Na hora que a Cristina, né, a Isabel Cristina falou, eu fiquei meio assim, na dúvida. Agora, pensando um pouco, eu chego à seguinte conclusão. Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então, senão ele não seria Deus. Ele sabe do início até, a gente fala fim, assim, né? Não deve haver fim, mas ele sabe todo o destino da criação dele. O que ele não... Então, ele sabe, assim, pertence a ele, a Deus, o conhecimento do que vai acontecer. Só que ele não interfere nas nossas ações, deixando-nos o livre-arbítrio. Ele sabe que a gente vai caminhar em direção a ele de alguma maneira, uns mais rápido, outros mais lentamente.
Ele sabe qual é o nosso futuro, que é chegar até ele. Mas ele deixa o livre-arbítrio para que a gente tenha mérito nas nossas ações e possamos aprender no decorrer desse caminho. Perfeito, perfeito. Eu concordo com a ideia que o Silvano acabou de trazer. E aí, continuando, no Livro dos Médiuns, na questão 289 do capítulo 26, Kardec pergunta: os espíritos podem nos desvendar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Alguém aqui já falou, acho que foi o Macário. Aliás, foi o Ronaldo que comentou. Isso é um problema sobre o qual sempre insiste para obter respostas precisas. O que ele quis dizer? Nós estamos o tempo todo correndo atrás de respostas a respeito do futuro. Então, quando eu procuro uma mãe de Iná, com esse propósito de saber o meu futuro, né, essa ideia, essa vontade, esse ímpeto de querer saber o que vai acontecer comigo. Por quê? Por qual razão? O que isso mudaria a minha vida, o que acrescentaria ou agregaria de bem ou de ruim se eu souber o que vai acontecer lá na frente? E trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é por meio de adivinho. Então, quer dizer, será que a mãe de Iná, ela estava envolta de espíritos do bem que contavam ali para ela o que ia acontecer? Ou ela estava envolvida com espíritos maledicentes que adoram brincar e aí estava ali, né, naquela situação, contando para ela o que ia acontecer? Mas aí eu vou deixar essa reflexão para que vocês façam e vão tirando as dúvidas à medida que a gente vai conversando. O futuro pode ser revelado ao homem? Aí a questão 868 do Livro dos Espíritos, que faz parte do nosso tema de hoje. E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Então, algum de vocês já tiveram esse tipo de revelação? Alguém gostaria de fazer algum depoimento nesse sentido? Vocês já tiveram revelação do futuro de vocês? Em algum momento da vida, em alguma situação? Eu já. Conta para nós. Então, mas eu acho que... eu não sei se foi muito... Quer dizer, no momento foi péssimo. E foi por um meio estranho, assim, que eu me senti muito desconfortável, que foi mais ou menos com Mãe de Iná, assim, né? O pai do meu filho, ele tinha, assim, uma família muito grande e uma das tias dele lia mão. Eu não acreditava muito nessas coisas. Aí, nesses encontros, assim, de Natal, sabe, que reúne a família inteira, todo mundo pedia para ela ler a mão, e eu não gostava muito, e ela falou, deixa eu ler sua mão, e eu falei para ela, não quero. Mesmo assim, ela insistiu, eu era muito nova, e eu tinha muita vergonha de tudo, sabe? Muita dificuldade de falar não, que eu tenho até hoje, né? Enfim, acabei deixando ela ver lá. E ela me falou várias coisas que realmente aconteceu. Ela falou assim para mim, eu vejo aqui que você não vai ficar casada com meu sobrinho, e não sei o quê. E, gente, era o pai do meu filho, e o meu filho tinha acho que uns 5, 6 meses, mas eu chorava tanto. Aí ela falou que eu não ia ficar casada com ele, que eu ia passar por algumas dificuldades, mas depois ia ficar muito bem, e que eu não ia ser assim uma pessoa muito rica, mas eu ia viver muito bem, que nunca ia me faltar nada, e ela deu alguns até detalhes depois, sabe? Da minha vida com o próximo casamento, tudo, e que realmente aconteceu. E aí, no passar do tempo, dos anos que eu vi acontecendo, gente, nunca saiu da minha cabeça aquela conversa, vocês acreditam? Porque aconteceu realmente como ela falou. E aí, na época, quando ela falou isso, que eu voltei para minha casa, mas eu chorava tanto, e o pai do Vitor falava assim para mim, imagina, você é doida, você vai acreditar na minha tia? A minha tia
inventa essas coisas e não sei o quê. Enfim, nunca acreditei muito nessas coisas, mas ela chegou e tudo que ela falou até hoje se concretizou. Então eu fico às vezes com uma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Mas eu não concordo com essa coisa assim da gente ir atrás para saber. Eu acho que a gente não tem que procurar isso. Débora, e foi isso. Débora e todo mundo. Agora, me pergunta, com quantas pessoas ela errou? Porque, eu nem sei, né? Eu nem pergunto, eu nem queria saber. Então, porque ela vai falando coisas que a gente gosta de ouvir, e quando você acredita nisso, isso realmente acontece. Mas quantas vezes ela errou com outras pessoas? Porque é fácil para essas pessoas falar, olha, vai acontecer se você acreditar. Aí, se não acontecer, vai falar, você que não acreditou, você que não teve fé. Então, é muito confortável para essas pessoas, né? A mãe de Ná, que está sendo falando aí, por que ela apareceu? Que, segundo diz, ela previu o desastre com aquela banda Mamonas Assassinas. É que lá vai acontecer um acidente aéreo com pessoas importantes, com uma banda importante. Aconteceu, ela falou, e aí virou a mãe de Ná famosa. Sim. Quantas pessoas importantes estão tomando avião a cada segundo no mundo? Sim. Gente, eu tive uma outra experiência também, mas não assim relacionada diretamente ao meu futuro. Eu acho que eu já até comentei alguma vez em aula presencial, que também com a minha avó, eu era muito ligada a ela, e depois que ela faleceu, eu sempre parece que eu tive muito contato com ela depois dela falecida, e a gente conversava muito em sonho, essas coisas assim. E uma vez eu sonhei com ela, e ela me abraçava, e ela falava assim para mim, fica tranquila, vai ficar tudo bem, e o desencarne é daqui 21 dias. E ela me abraçava, e quando eu acordei, eu falei, gente, quem que vai desencarnar daqui 21 dias? Eu tinha certeza que era eu. Aí eu fiquei desesperada. E nessa época eu já frequentava aí o centro espírita, né? Eu lembro que eu conversei com uma cara, com a Gracinha. Não, fica calma, porque os espíritos não podem contar essas coisas, não sei o quê. Mas eu fui riscando no calendário os dias para ver quantos dias ia faltar para eu morrer. Tá arriscando até hoje, né, Débora? Não, então, aí um final de semana antes de chegar a data final, a minha família é de São Paulo, só eu moro aqui em Jundiaí, e do nada, num domingo, ninguém vem para cá, para minha casa, avisa um tempo antes, quando a gente vai marcar alguma coisa. Num domingo de manhã, minha irmã me liga e fala assim, Dé, você vai sair? Eu falei, não. Ela falou, eu posso sair na sua casa? Porque a Maria Eduarda sonhou com você essa noite, ela não para de chorar, Maria Eduarda é minha sobrinha, e ela quer te ver. Eu falei, tá bom, pode vir. Domingo, a minha irmã com meu cunhado, meu sobrinho, as minhas 3 irmãs vieram, os meus 3 cunhados, todos os sobrinhos, minha mãe e minha sogra. Aí eu falei, eu vou morrer essa semana. Gente, mas é uma sensação horrível. Pois quando deu o dia certinho de eu morrer, e eu fiquei com tanto medo. Dia certinho dela morrer, gente, olha só. Eu não queria sair na rua, porque eu fiquei com medo de ser atropelada, de qualquer coisa. O Márcio falou assim para mim, vamos numa tirolesa, não sei das quantas, no final de semana. Eu falei, não, porque eu vou cair lá de cima e eu vou morrer. Não vou. Aí não quis ir. Falei, espera passar a data. E aí, quando chegou a data, a minha tia faleceu. E era a filha mais nova, né, da minha avó. Mas foi no dia certinho. E eu tinha certeza que era eu que ia morrer. Que era você, tá vendo? Então, assim, eu também não sei se foi muito bom ela ter falado isso, né? Porque devia ter passado o recado direito, não pela metade. Recado certo, mas acontece que quando a gente acorda, a percepção do sonho é outra. Não é? Às vezes você acorda e pensa em outra coisa, pronto. Desviou o assunto e... então, eu sei que ou ela não soube explicar direito, ou eu não entendi, sei lá, e eu fiquei com muito medo. Mensageiros, acho que é Mensageiros. Mensageiros. Bom, aí a gente pode se apegar ao seguinte, né? Pegando o caso aí da Débora, a história dela, eu vou fazer uma pergunta agora aleatória, né? A pergunta seria, aqui, na resposta, ele diz que em casos raros e excepcionais, é permitido que você tenha alguma informação a respeito do futuro. E aí fica a pergunta, né? Será que a Débora
foi para ela, ou foi importante, foi excepcional receber esse tipo de informação? Mas aí eu vou correr aqui um pouquinho para a gente tentar analisar esse fato que ela nos trouxe dentro do que a gente vai ver aqui. Vamos ver em que conclusão nós vamos chegar no final da aula. Com que fim o futuro é oculto ao homem? E aí os espíritos respondem, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, a gente viu isso lá anteriormente. A e não Débora agiria com a mesma Oi? A Débora que não quis ir na tirolesa. Exatamente. Já tirou o livre-arbítrio dela. Exatamente. Ela fez uma escolha, né? Ela usou o livre-arbítrio dela. Exato. Ela falou, não vou, porque eu não quero morrer hoje, então não ia. Não, eu não queria cair lá de cima, né? Imagina, ia ser muito feio. Pois é. E negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento, que foi o que aconteceu com a Débora. Exatamente. Se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas. Então, quer dizer, por que nos é oculto o futuro? Justamente para que a gente possa fazer escolhas e que a gente tenha mérito nessas escolhas. No caso da Débora, ela meio que foi um pouco alertada, ela já foi fazendo as escolhas dela no sentido contrário, né? Sem saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação? E aí vamos saber. Bom, é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse tido esse conhecimento. Além disso, muitas vezes é uma prova. Olha que interessante. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, ou pelo desejo de obter mais cedo aquilo que estava almejando. E aí, a gente lembra do que o Macário falou. Vocês lembram quando o Macário falou? E se eu soubesse que eu fosse ganhar na loteria? Ou então que eu fosse, como ele está dizendo aqui, receber uma grande fortuna de um familiar, será que eu iria desejar a morte desse familiar? Ou eu iria ficar triste com essa possibilidade, com esse acontecimento? Então, é uma situação que a gente precisa estar o tempo todo observando se não está acontecendo conosco, porque, no final, ele diz assim, um mérito, mas não deixará, por isso, de ter um mérito ou desmérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Eu até evidenciei aqui pensamentos, porque nós já tivemos aula a respeito do pensamento, e a gente sabe que o pensamento tem um poder de criação muito grande. Então, se eu acredito no que estão me dizendo, é muito provável que o que a pessoa está falando venha a acontecer. Mas por quê? Porque ela falou ou porque houve ali a força do meu pensamento? Essa é uma dúvida que a gente ainda não tem como esclarecer. Juntou os dois, né? Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Quem bocejou? Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado, porque o homem passa pela infância, antes de chegar à idade madura. O que ele quer dizer com isso? Deus
eu acho que foi o Ronaldo também, ou foi o Macário que comentou, Deus já nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe o que vai acontecer conosco, e ele sabe se a gente vai ou não vencer os grandes desafios da vida, os desafios que são nos colocados diante de nós, ele sabe se a gente vai ou não fraquejar. Então, qual seria o objetivo de Deus fazer isso conosco? Porque ele é vaidoso e ele quer que a gente passe por essas situações? Ou porque ele quer realmente que a gente prove para ele ou para nós mesmos que somos capazes de vencer grandes obstáculos? Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça, por um ato que ele não tenha praticado. Então, quer dizer, é muito mais meritório que a cada um de nós vençamos os nossos obstáculos, os nossos desafios, por mérito próprio, ou por conta de uma ajuda qualquer que a gente tenha, ou de alguma previsão do futuro, ou de alguma facilidade da vida. Tânia. Pode falar. Essa parte aí, eu comparo com uma professora, por exemplo, que nos primeiros dias de aula, ela vê um aluno ou uma aluna que muito esforçado, que estuda muito. Ela sabe que essa aluna, esse aluno ou essa aluna, no final do ano, vai passar. Ela sabe disso aí. Só que, mesmo assim, ela não vai chegar e dar o diploma logo para... Deixa o aluno atravessar o ano e ter os próprios méritos, ter o conhecimento. Não é verdade? A Verônica é professora aqui, ela pode fazer essa afirmação. Também tem uma outra atitude que o professor costuma fazer, quando aquele professor que nós julgamos que é severo, ou então que é muito exigente, que é muito austero nas suas decisões em relação ao aluno. Por que ele faz isso? A troco porque ele é vaidoso e porque ele quer ser o bambambam? Ou porque ele realmente está colocando em prova o que a pessoa é capaz de fazer e não sabe? Então, exige dela, às vezes, situações que ela acha que não vai conseguir fazer, mas através dessa exigência, que funciona mais como uma alavanca, impulsionando o outro para frente, fazendo com que o outro acabe realizando situações que ele acreditava não ser capaz. Então, é uma prova realmente, né? E a gente sabe que essas coisas acontecem. Dentro de uma sala de aula, o professor, ele sabe cada um, qual é a capacidade de cada um. Só que eu, como professor, eu não posso virar para o aluno e falar assim, olha, essa aqui é para você, porque você tem essa habilidade. Ele tem que descobrir a habilidade dele, entende? Então, não adianta nada qual é o propósito de eu mostrar, somente ele pode trabalhar X habilidade, se ele precisa descobrir a mesma coisa. Eu acredito que seja assim. Isso funciona. E mesmo assim, nem tudo funciona assim, tem as exceções. O Albert Einstein foi convidado a sair da escola porque ele era muito burro. Dedução do professor. Tem uma questão mais profunda nessa pergunta que Kardec fala, se a gente for analisar, quando ele faz a primeira pergunta, né? Que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se observa que nessa questão, é como se estivéssemos questionando a sabedoria de Deus. Se Deus sabe tudo isso, por que ele faz isso? Deus é Deus, ele faz porque é o certo, né? Como é que eu vou entender, né, o que Deus, né, pensa e coloca para nós? Não tem como, né? Mas a gente sabe que é bom para nós, porque ele é o Pai que está, né, presente em tudo, consciente de tudo, e está preparando, né, vamos dizer assim, prepara tudo para que a gente chegue até ele de alguma forma, né? Então,
é Deus, né? Não tem como ficar questionando essas coisas de Deus, né? Ah, porque ele sabe que o homem vai falhar, ele faz isso, né? né? Mas é assim mesmo, né? É para a gente, né? Acho que Kardec fazia isso justamente para ter a certeza, né? Para afirmar isso que os espíritos colocam, né? Aí nós vamos dar uma voltada na questão 258 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Bom, nós escolhemos um geral, assim, não detalhado, né? E aí ele responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí a gente entra naquela questão do planejamento reencarnatório. Nós já estudamos a respeito da reencarnação, que cada um de nós, antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Então, veja, nós também sabemos o que vai nos acontecer. Então, em espírito, cada um de nós sabe o que vai acontecer. Em espírito, cada um de nós sabe quais vão ser as escolhas que fizemos para que o que vai vir a acontecer se realize. Só que aqui, neste momento encarnado, nós estamos ocultos a essas informações. E aí, esse é o maior, eu acho que essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Por que eu preciso não saber de nada? Será que se eu soubesse, não seria mais fácil? Não seria mais fácil eu saber o que vai acontecer, como vai ser, do que eu não saber? E à medida que a gente vai estudando, os espíritos vão nos dizendo que não é bom, porque cometemos vários erros, fizemos várias escolhas equivocadas em outras existências, e a gente sabe, de acordo com o que os espíritos nos informam, que a cada reencarnação, nós estamos aqui vivenciando situações que não conseguimos realizar em vidas pretéritas. Então, se eu estou aqui realizando algo que eu não consegui realizar em vida pretérita, então é natural que eu não saiba o que aconteceu para que eu tenha mérito, para que realmente seja proveitoso para mim, como aprendizado. Para mim, quem? Para mim, espírito. Para que eu possa fazer as escolhas, mas que essas escolhas sejam realmente voltadas para um lado moral e não totalmente humano, e me deixar de novo cair em ciladas que a vida nos prepara constantemente. Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o tiraria da inação e de um acontecimento desgraçado, no desânimo, e num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem, senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes por que deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelos declives fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. E isso é uma grande verdade. Quando eu sei o que vai acontecer, eu deixo de me preocupar, eu deixo de agir, eu deixo de me colocar em ação. Ou desanima, né? Desanimo, deixo de fazer. Eu acho que se a gente soubesse, há 40 anos atrás, tudo que a gente ia passar, a gente ficaria com medo. Naquele momento. E a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos, os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino.
Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, ou seja pelas circunstâncias que forem supervenientes ali para ele naquele momento. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Então, percebe como existe toda uma organização, não somente para a nossa existência corpórea, mas principalmente em espírito. Então, quer dizer, isso faz confirmar quando os espíritos falam a respeito da reencarnação e do planejamento reencarnatório. Parei aqui para ler uma mensagem, como que eu faço para pagar? E cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Eu coloquei isso em negrito, porque eu achei interessante você vê que, novamente, os espíritos estão falando a respeito da educação. A nossa educação aqui, quer dizer, se a nossa educação realmente fosse valorizada, se a nossa educação realmente fosse colocada como prioridade e fosse algo executado, talvez o nosso mundo poderia ser diferente. As pessoas teriam a educação, as informações necessárias para continuar ali naquele processo e conseguirem se sair e fazer escolhas melhores do que elas atualmente têm feito. E aí os espíritos continuam dizendo assim, né? O espírito desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha de suas futuras existências corpóreas segundo o grau de perfeição que tenha atingido. Então, quer dizer, cada um de nós fez a escolha de estar aqui no papel, né, de Silvano, de Verônica, de Isabel, vivenciando essa vida de acordo com as existências anteriores. Então, quer dizer, foi uma escolha nossa estar aqui nesse momento da vida e vivenciando o que estamos vivenciando. E como já dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio vai fazer todo o movimento que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Então, quando se fala de livre-arbítrio, é muito importante a gente estar atento com as escolhas que está fazendo, com as atitudes que está tomando. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi, da onde veio essa frase, a fonte era Chico Xavier, que disse assim: aonde você estiver, não importa em que lugar seja, faça o bem. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu estava num momento assim, num momento de depressão, num momento onde eu estava vivenciando uma coisa muito triste, e aí veio, né, essa coisa, não importa onde você esteja, em que estado você esteja, em que situação você esteja vivenciando, faça o bem. Então, quer dizer, é o que os espíritos estão constantemente pedindo para cada um de nós. Eles trazem constantemente essas informações, eles trazem nas reuniões mediúnicas, eles trazem nas literaturas. Faça o bem. Esse é o caminho. Fazer o bem, não importa a quem. Faça o bem. Isso é liberdade. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Lembra quando a gente estudou, a gente estava fazendo reforma íntima, e que a gente estudou a respeito do tema vontade?
Quem fez essa aula possivelmente deve lembrar. Acho que fui eu que fiz esse tema, e eu estava lá na praia, lembra? O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo para as suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo deveria ser para o bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia. Malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Quer dizer, a gente tem essa liberdade de pensar. Então, o que eu estou pensando? E toda vez que eu penso, eu crio. E quando eu crio, eu materializo. E o que eu estou materializando? E aí ele fala sobre a fatalidade. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina, destruída de vontade. Aliás, destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência se ele fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? É uma questão para a gente refletir a respeito. Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependeriam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam mérito. Semelhante lei seria ainda a negação da lei do progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar a sua posição. Foi o que o Silvano acabou de comentar. Aí entra aquela coisa da sorte, né? Ah, mas a pessoa tem sorte, por isso que aconteceu. Mas ninguém vê o caminho que ela percorreu para que ela realizasse aquilo. Só acha que aconteceu do nada, foi uma fatalidade. Aconteceu do nada e ela teve sorte. Será? A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenha, como consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. E aí, não é tão difícil a gente perceber o que nós estamos vivenciando? O que está acontecendo conosco? É uma prova? É uma expiação? Ou é uma missão? Eu acho que diante de todas essas informações, dá para a gente já presumir de que forma eu estou vivenciando essa vida. Em que papel eu me encontro? Na da prova, na da expiação ou na missão? O que seria isso? E os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoca, com os seus atos e sobre os quais pode influir os espíritos, através dos pensamentos que lhe sugerem. Quer dizer, nós estamos o tempo todo sendo sugestionados por espíritos que estão ao nosso redor, ligados aos nossos pensamentos. Por isso que ele fala tanto de pensamento. O que eu estou pensando? Eu estou pensando coisas boas ou eu estou pensando coisas ruins? Eu ligo a televisão para assistir Datena, ou eu simplesmente não ligo a televisão, porque atualmente não dá para ligar a televisão, qualquer canal que você vá, estão falando de coisas ruins. Por que eles fazem esse alerta? Porque toda vez que eu estou ligada a uma situação que não é muito positiva, eu abaixo o meu padrão vibratório. E quando eu abaixo esse padrão vibratório, é natural que eu me ligue, que eu faça sintonia com espíritos que estão no mesmo nível ali. E aí, eu vou ser sugestionada sem perceber. E aí, o meu humor vai acabar,
e aí eu vou entrar em estado de angústia, e aí eu vou começar a presumir que coisas ruins vão acontecer, e assim vão sendo as sugestões nesse nível, até que meu corpo adoece e eu entro num estado de depressão. Ô, Tânia, Pode falar. só voltando um pouquinho, você perguntou agora, né, que você afirmou que a gente pode, a essa altura dos acontecimentos, ter uma noção do que a gente está vivendo nessa encarnação, se é uma encarnação de prova, se é de expiação ou se é uma missão, né? Tempos atrás, porque eu assisto toda semana o Pinga Fogo, né, do Jorge Elahá, e mandaram uma pergunta. Era exatamente essa a pergunta. Como saber se estou vivendo uma prova, se estou vivendo uma expiação? Aí ele deu uma ideia assim, ele falou, olha, no geral, a prova, ela assim, no geral, se você, o espírito, quando está vivendo uma prova, ele vive aquela situação com mais coragem, com mais propriedade, com um pouco mais de resignação, porque ele está numa prova e ele foi preparado para viver essa prova. Ele falou, no caso da expiação, ele falou, muitos espíritos, ele falou, é um pouco mais fácil de perceber, porque a expiação, muitas vezes, ela é imposta, né, pela espiritualidade. Então, acontece do espírito, ele aceita lá na espiritualidade essa expiação, só que quando chega aqui, ele se revolta. Ele se revolta. Então, ele falou, uma das maneiras da gente saber se era expiação ou não é isso aí. Eu estou revoltado, eu não aceito a minha situação, eu acho que eu estou sendo injustiçado nessa vida, pode ter certeza, é uma expiação que você está passando. Ele falou, embora não seja impossível de você vir como uma expiação e tornar ela uma prova. Ou seja, você veio fazer uma expiação, fez muito bem e provou que você está apto naquele quesito. E também o contrário. Veio como prova e o espírito se perdeu nessa prova e virou uma expiação. Pois é, quem teve a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, possivelmente deve ter visto lá quando ele comenta a respeito dos completistas. Quem são os completistas? São espíritos que reencarnam e conseguem, durante toda a sua reencarnação, vivenciar tudo o que precisou, tudo que foi organizado, foi reprogramado ali para ele vivenciar. E ele consegue fazer essa encarnação dando conta de tudo, sem reclamar, estando sempre no bem. E esse espírito é chamado de completista. Me lembro que quando eu li a respeito, eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir ser uma completista? Nesse momento eu parei de reclamar, não reclamo mais de nada. Mentira, de vez em quando eu esqueço, começo a reclamar, que levanto louca da vida com todo mundo e reclamo de tudo. Tânia, só rapidinho, com relação a isso que o Silvano falou, né? A gente tem que entender que a nossa vida é feita de provas, de expiações, de pequenas missões, vamos falar assim, né? As provas e as expiações confundem-se muitas vezes, né? A gente sabe que a expiação ela vem muito pela dor e pelo sofrimento, isso é batata, a gente sabe que vai sofrer. Mas muitas vezes nessas próprias expiações tem algumas provas que a gente tem que passar, tipo algumas virtudes que a gente tem que fortalecer a construção dela em nós, como a resignação, a submissão à vontade de Deus, né? A nossa resiliência,
porque a expiação vai fazer com que a gente seja provado nisso, para se fortalecer mais para uma próxima encarnação. Quantas missões, a gente vai ter algumas pequenas missõezinhas, por enquanto, não vai ser aqueles espíritos missionários, nem o Chico, o Divaldo e outros mais aí, que são as missões maiores, né? Pequenas missões, uma família, sabe? No trabalho, algumas coisas assim, que fazem parte da nossa vida, que vão ser, vamos dizer assim, a base para uma missão talvez maior no futuro, lá, né, à frente, que a gente ainda não sabe. Só isso, foi para continuar só. Perfeito, Ronaldo, perfeito. E aí, ele continua dizendo, né, que a fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha de existência feita pelo espírito. Então, quer dizer, nós fazemos escolhas, e antes de estarmos aqui, nós somos, é compartilhado conosco, é posto para nós cada escolha que fazemos. Tanto que tem literatura que até brinca, que a gente faz uma lista muito grande dessas escolhas, e muitas vezes os espíritos, né, aquele grupo encarregado de estar conosco durante a nossa encarnação, eles falam assim, não, vamos fazer o seguinte, eu escolho 10, ele faz 4 que tá bom. Quer dizer, nem tudo que eu escolho eu venho aqui vivenciar. E aí, essa vivência vai refletir a respeito do modo de vida que eu vou ter, vou concluir durante esse período de reencarnação. E aí ele fala que é na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. E segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Estes procederiam, seja da sua organização física, pela qual ele não seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma desculpa para si mesmo, dizendo que não é sua a culpa de haver sido feito assim. E quantas vezes nós não atribuímos a Deus que o que acontece conosco foi Deus quem quis, foi Deus quem planejou, foi Deus que organizou, ou então aquelas coisas que não acontecem, que a gente tanto almeja, que a gente quer que aconteça, e aí a gente se confraterniza com aquela frase assim, mas Deus não quis isso, então é sinal que era bom para mim, que isso não acontecesse. Você vê que a gente precisa de desculpas o tempo todo para justificar situações das quais nós não dominamos. Porque a gente não domina o futuro. Mas por que a gente não domina o futuro? Porque possivelmente nós não estamos presentes, conscientes e donos do nosso presente. Eu imagino que alguns de vocês aqui, nesse momento, estão aqui, mas não estão. Deve estar no supermercado, deve estar no banco pagando alguma conta, ou está lembrando que deixou a louça na pia. Então, você vê que estar presente no momento em que você está vivenciando, seja o que for, é o que vai resumir e que vai dar direção ao que vai acontecer depois, que foi o que nós conversamos inicialmente. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que se pratica o mal, cede a uma sugestão má, cede, né, de ceder a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Então, o que ele quer dizer com isso? Quantas vezes somos sugestionados a fazer coisas que lá no fundo do nosso coração a gente não queria fazer, mas a gente acaba fazendo. E aí a pergunta é, será que aquela sugestão é nossa, natural, veio de nós, ou de repente a gente está tendo essa sugestão
de alguma coisa do lado de fora e a gente não percebe. Então, é aquela cena, né, do anjinho direito e do diabinho no ombro esquerdo, que fica, né, um falando, vai, vai, e o outro fala assim, não, deixa para lá. Não, vai, vai lá. Vai. Imagina, você vai deixar para lá? Você é bobo. Não, deixa para lá. Então, quem você vai ouvir? Qual a direção que você vai dar? Qual a escolha que você vai fazer? Você vê que nós temos o tempo todo escolhas a serem realizadas, a serem feitas. Gente, eu não sei que horário é, eu estou sem hora aqui. Eu estou no tempo. Tá... faltam 20 para as 4. Faltam 20 que minutos. Ótimo. Então tem 20 minutos aí. E assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. A gente já fez várias vezes, mesmo no Evangelho. Eu lembro de aula que o Macário já deu falando a respeito. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu fórum íntimo. Como pode fechar a voz material de alguém que lhe fale? Então, da mesma maneira que eu posso não querer ouvir alguém que está me dizendo, eu também posso dizer não para aquela intuição que eu sei. A lei de Deus não está no meu íntimo, não está dentro de mim, não está no meu coração. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E eu tenho condições de fazer essa escolha. Só que para eu poder fazer essa escolha, eu preciso estar conectado a quem? Ao lado de fora, ou eu preciso estar conectado a mim? Posso fazer uma colocação em relação a isso? Pode. Eu ouvi da Anete Guimarães a seguinte colocação. Sobre isso tudo, dentro desse contexto que você está falando. Ela falou, como a gente deletar? Porque quando o pensamento ruim, ou o instinto vem de você, e você cai nesse pensamento, aí você fica assim, horas para você sair dele, né? Verdade. Aí ela diz assim, quando ele vier e você está viajando em cima desse pensamento, você para e pensa, ok, eu reconheço esse pensamento, mas eu não quero. E ela falou assim, e é um instinto assim, ele deleta. E é um exercício que eu coloquei em prática, e realmente, você fala assim, ai, tudo bem, eu reconheço que esse pensamento está em mim, mas eu não quero, ele não me pertence mais. Você para de pensar. Parece que é fugir dos espíritos que estão em volta da gente. Exatamente. Era essa colocação que eu queria pôr aí. Não, que perfeita. Perfeita a sua colocação. Porque completa aqui o que ele diz, né? Ele continua falando, ele o pode pela sua vontade. Quer dizer, você pode pela sua vontade. A ideia não é que você negue, porque é uma realidade, é você ali, é uma parte de você ali. Porque se o espírito está falando ali para você, ele fez uma conexão com você. Se ele fez uma conexão com você, ele fez uma conexão com algo que você tem. Porque o espírito do lado de fora, ele não tem condições de fazer conexão com você quando você não dá abertura. O que é essa abertura? Essa abertura é o que nós chamamos das más tendências. São essas tendências que cada um de nós carrega. E aí, no final, ele diz, né? É o que Jesus ensina na sublime fórmula da oração. Quando nos manda dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não me deixes cair em tentação. Que tentação? Essa que ainda me é própria. Essa que ainda me é própria, eu ainda sou maledicente, eu ainda critico, eu ainda falo mal. Mas livrai-nos do mal. Que mal? Esse que insiste em viver dentro de mim. Então, não é se autonegar, é se reconhecer, mas olhar e dizer, tudo bem, eu sei que você está aí, eu sei que você existe, só que eu não quero mais, eu não preciso mais disso. Isso não faz parte mais do novo contexto que eu quero realizar na minha existência. Isso não faz parte mais do homem novo que eu quero que surja dentro de mim.
Porque o homem velho, ele tinha essas tendências, mas o meu homem novo não tem mais. E É muito legal. E é impressionante que é muito... funciona de uma tal maneira assim que você fala assim, nossa... Porque a gente, quando cai numa tentação, assim, de que acontece alguma coisa e você quer... A raiva sobe, né? Aí você fala... Você alimenta ela, né? Exatamente isso que você falou. Alimenta ela de uma maneira que... Fala, não quero, não me pertence mais, aí é ótimo. É muito legal quando você começa a fazer doutrina espírita e que você começa a aprender realmente o que são os valores morais e como eles funcionam na sua vida e como eles representam tudo o que você faz, você vai percebendo que as pessoas vão se afastando de você. Sim, e é legal quando você se depara com as pessoas que te ensinam como a fazer, né? Porque até então você ficava numa luta assim, né? Mesmo assim, brigando lá, igual o anjinho, né? De um lado, do outro lado, e você no meio dessa discussão toda, né? Aí quando você encontra alguém que fala assim, ó, tenta fazer esse exercício aqui, dá certo, ó. É maravilhoso. E o mais legal, Mona Lisa... Mas permanecem as pessoas que têm a agregar alguma coisa realmente de valor, né? Então, mas olha que legal, o mérito é seu. Porque é você que estava com o coração aberto naquele momento para ouvir aquilo. É igual quando você vai no centro espírita e começa a ouvir a palestra ou a exposição do evangelho que o colega está fazendo, e aí você acha que aquilo, nossa, ele está falando para mim, nossa, ele pensou em mim, ele escreveu isso para mim. Não é que ele escreveu isso para você, é porque você está com o coração aberto naquele momento e está entendendo a mensagem que está vindo para você. Quer dizer, para você, sim, para mim, para as minhas atitudes, para o meu modo de ser, para o meu modo de pensar. Porque muitas vezes a gente acredita naquela frase que pau que nasce torto, morre torto. E quando você descobre que eu não preciso morrer torto, eu posso endireitar, nossa, eu, pelo menos, eu me senti muito feliz quando eu descobri que essa frase era mentira. Ela não é real, gente. E eu estava acreditando nela. E quantos de nós não acreditam nela? Quer dizer, são rígidos, não querem mudar, acham que são assim mesmo e acabou, né? Tem até uma música que fala a respeito disso, Gabriela, né? Gabriela, como é que chama? Quem que eu lembra? Sou mesmo assim, eu nasci assim, não é isso? É o complexo de Gabriela. Eu sou mesmo assim, nasci assim, você sempre assim. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta, evidentemente, de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. E não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar sua porta aos importunos. Quer dizer, só entra na sua casa quem você quer. Então, é hora de você olhar para você e perceber, a sua porta está aberta para quem? Dessa maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser dotado de razão, que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Quer dizer, aí eu assumo a responsabilidade de quem eu sou. Acrescentamos que, malgrado isso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado, que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, é o que a Mona Lisa falou, eu não preciso negar quem eu sou, eu posso reconhecer que eu sou ruinzinha, eu faço umas coisas que não são legais. Tem dia que eu acordo, se eu morder a língua, eu morro. Eu não preciso negar quem eu sou. Eu não preciso fazer isso comigo, porque isso é uma agressão que você faz com você, quando você começa a se autonegar.
Mas é legal quando você olha para você e você percebe que você, viu, eu sou invejosa, sou, tá tudo bem. Eu tenho raiva, tá tudo bem. Você tem raiva, você é um ser humano, você está aqui, você está vivenciando coisas que não te agradam. Tá tudo bem sentir raiva. Mas é o que eu vou fazer com isso que implica nos resultados que eu vou obter. Então, eu posso continuar sendo uma pessoa ruim, maledicente, ou então eu posso me melhorar, mas me melhorar porque eu quero ser melhor. E não porque o outro quer que eu seja. Porque a gente não muda o outro, assim como o outro também não nos muda. Mas eu mudo quem eu sou, partindo do princípio que eu reconheço quem eu sou. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito. Por que ele está falando isso? Porque a gente vem de vidas passadas, a gente tem aí milênios de reencarnações que nós não sabemos o que fizemos. Você pode ter matado muita gente, de acordo com a história. Se a gente pegar o pressuposto da nossa história, tá? Nossa história do Brasil só, não vou nem sair do Brasil. Se a gente pegar lá do início, da descoberta do Brasil, de 1000 anos atrás, a gente viveu aqui, a gente vivenciou coisas aqui, a gente vai perceber que, a gente faz parte de uma história bem ruinzinha. Quantos índios será que nós matamos? Que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. Eu posso não saber o que eu fiz na vida passada, talvez eu nem tenha matado índio nenhum, tá? Mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho poder de escolha. E esse poder de escolha é meu, me pertence. Então, como você está utilizando o seu poder de escolha? A vida corpórea lhe é dada para purgar-se das suas imperfeições através das provas que nela sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato de fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Então, você vê que aqui eles deixam bem claro que essas imperfeições que cada um de nós está sofrendo, sofre ou traz, elas são os fatores dos quais a gente precisa reconhecer que existe e que a gente precisa realmente querer mudar. Só depende da nossa vontade, da nossa compreensão nisso. Se ele sair vitorioso dessa luta, se eleva, quer dizer, se eu sair vitoriosa dessa vida, eu me elevo. Se eu consigo passar por todos os obstáculos sem queixa, sem murmúrio, consigo fazer o bem, eu me elevo como? Como espírito. Mas se eu fracasso, isso é pior para mim. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom da nossa existência, porque nós estamos tendo acesso a essas informações estão chegando até nós, elas estão entrando dentro de nós, e a gente consegue olhar para a nossa vida com mais clareza, com mais responsabilidade, com mais perspicácia a respeito de como vamos lidar com tudo isso. Porque eu posso lidar com tudo isso muito bem, sem trauma, ou eu posso lidar com tudo isso muito mal. E aí entra a escolha novamente. Sua força moral cresce na razão da sua elevação e os maus espíritos se distanciam dela. É o que a Mona Lisa falou. À medida que eu vou reconhecendo, eu vou afastando esses maus espíritos, porque eles veem que não faz mais efeito ficar em mim. Não faz mais efeito querer trazer sugestões. Eu não me importo mais com elas. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade.
Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem e para merecermos repousar num mundo melhor. Num desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa permanência neste planeta como de um tempo de exílio. Quer dizer, sair desse planeta para ir para um outro planeta só depende de mim. Olha que legal. E aí tem um comentário de Kardec que ele diz assim: é assim entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem exame, o que quer dizer sem prova. Da mesma maneira, um juiz não condena um acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou não, ou deve praticar esse ato. E aí eu pergunto para vocês, então, como que é tudo isso? Como que foi saber tudo isso? Tem uns minutinhos ainda aí, Verônica? Minutos, faltam 3 minutinhos para as 4. Pois é, eu encerro esse tema, agradecendo a atenção de vocês, o silêncio, assim, né? Todo mundo prestando atenção. Eu ouvi uns bocejos, mas tudo bem, tá? Vou relevar. Ah, fui eu mesmo. Eu que não. Porque Sabe o que é? Você para e aí começa a falar, você estava falando molinha, vai devagarzinho, aí eu tive que fazer um café, porque tá me dando um soninho. Mas era café, chocolate, tá uma café, delícia. chocolate quente, a coisa tá que tá. Mas é porque a voz foi falando o meu é calmo, chato, assim, não sei o quê. Eu falei, nossa, tô no divã, vou dormir. Tá faltando um bolinho aí. Tem que dar um choque. É a voz de psicóloga, né? A voz de psicóloga vai entrando na cabeça da gente, assim, a gente vai fazendo uma viagem. Isso aí, gente, é o seguinte, a gente está cansando com esse online aí, dá sono mesmo, mas não é questão da Tânia, não é questão de nada aqui, realmente você fica olhando para uma telinha de computador. Não é que a gente corre fazendo as coisas, e aí a hora que você fala, não, vou sentar e fazer aula, aí você relaxa mesmo. Que é a hora que você se propõe a fazer. Então, a gente não tem o hábito de parar durante o dia e falar assim, agora eu vou sentar e vou ficar aqui, né? Está sempre fazendo alguma coisa. Gente, antes de a Tânia encerrar, permita, Tânia, só reforçar um convite. Nós teremos a última palestra de comemoração do aniversário do Centro Espírita João Batista, no sábado, às 15 horas, e o tema é bem atual: guerra, pandemia e transição planetária. O expositor é o Fábio Fadel, muito bom mesmo, a palestra dele é bem animada, e mais animada ainda com o chá quente da Verônica e o café da Mônica. Vai ser tranquilo. Então, espero às 15 horas. Esse tema vai ter até 7 horas da noite, se o pessoal começar a fazer pergunta, porque... Cara, o Fábio é aquele que mora em Bragança? Não, ele parece que é de Praia Grande. De Praia Grande. Ah, de Praia Grande? Então eu já vi ele. Ele já veio aqui várias vezes. Então, voltando para o tema, antes de encerrar, eu espero que tenha sido bom para vocês. Esse tema, eu entendo que ele é um pouco cansativo, porque tem muita coisa para ler. A hora que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, não dava nem para fazer um resumo dele, porque cada parte das palavras que os espíritos falam é tão importante. É tão importante poder estar lendo e poder estar entendendo o que eles querem dizer com isso. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar e quando eu fiz essa aula a primeira vez, eu ficava pensando, por que eles estão trazendo essa informação? Qual é o objetivo dos espíritos fazer com que a gente tome conhecimento dessas informações? Por quê? Eu ficava o tempo todo perguntando para o meu orientador. Eu era uma chata, sabe? Eu era a chata da aula, porque eu era a que falava mais e a que perguntava mais.
Porque são questionamentos que a gente faz no nosso dia a dia, sem perceber, e muitas vezes a gente entra em conflito com essas questões, sem conseguir entender. E a hora que os espíritos começam a falar e que você vai montando, sabe, esse quebra-cabeça, e que você vai juntando as peças, você vai entendendo o porquê que as coisas acontecem. Que nem quando a Débora contou, né, da moça que leu a mão dela. Será que essa mulher realmente lia a mão? Ela é uma privilegiada, vem um espírito e conta para ela o que vai acontecer com a outra pessoa. Como que é isso? Isso acontece muito nos centros espíritas. Pessoas que falam assim, mas eu vi tal coisa acontecer, e aí aconteceu mesmo. Como que se explica isso, se os espíritos deixam claro que isso não é possível? Percebe que tem uma contradição, tem uma coisa estranha aí? Como que acontece essas coisas? Se os próprios espíritos falam que não é possível, que não tem como, que os espíritos do bem não fazem isso. Eles deixam isso à mercê dos espíritos livianos. Então, como é que essas pessoas falam isso? Por que elas falam isso? Tânia, só um exemplo. Teve uma época aí aqui no Max Shop que colocaram um monte de barraquinha de ciganas, olhadeiras de sorte, né? A minha filha, a Regiane, que não participou, ela foi numa, ela leu a sorte, falou uma coisa, foi na outra, falou completamente diferente, assim, diferença de 5 minutos, na outra já é outro futuro diferente. Então é tudo chute, aí coincide aquilo que aconteceu com a Débora, é coincidência, você passa a acreditar naquela pessoa, mas não existe nada... Ainda bem que ela falou por bem, né, Débora? Que aí, ó, você colocou isso na cabeça e foi que deu certo. Se ela tivesse falado coisa errada... Olha, eu fiquei bem assustada, mas ainda bem que deu certo o que ela falou, viu? Mas é o nosso pensamento que cria mesmo, né? Ainda bem que deu certo com a sua tia, né? Não você. Brincadeira. Então, e aí... Débora, agora parece que tem um mocinho que falou que ele veio do futuro, né? Que ele está falando coisas que vão acontecer esse ano. Acho que é o inglês, não lembro. Ele falou que a Rainha Elizabeth vai morrer em outubro. Bom, Débora, essa daí ela pode... Débora, se você não ficou aí é rica fácil ainda... falar que ela vai morrer. Se você não ficou rica... Débora, se você não ficou rica ainda, eu te convido a ser minha sócia na Mega Sena aí, viu? Então, mas ela falou que eu não ia ser rica, eu só ia assim, viver bem, não ia me faltar nada, ia viver muito bem. Falou que não ia ser rica, então você não entra no meu bolão. Eu nem vou tentar jogar na Mega Sena. Ou melhor, eu vou, vai que ela estava errada, né? Então, aí eu vou só terminar com uma coisa que talvez entre em contradição com a primeira frase que a Isabel comentou. O futuro a Deus pertence. Eu acho que diante das informações que os espíritos nos trazem, eu afirmo, dentro do entendimento que eu tenho, que o futuro pertence a mim. Deus sabe o que vai acontecer, isso é fato. Mas o futuro pertence a mim, pertence ao que eu estou fazendo aqui e agora. Então, eu convido vocês que vocês sejam conscientes do momento presente de vocês. Tenham posse desse momento presente. Sejam o personagem principal do momento presente de agora. Assim como eu estou sendo agora para vocês. Beijo, boa semana a todos. Obrigada, boa semana. Até a próxima aula. Até falar com você depois. Tchau. Até sábado, tchau. Até sábado. Vou marcar, preciso falar com você depois. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.